Soltos e soltas, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje é com muita honra que a gente traz aqui para o canal a Maria Ventura da Silva. Ela é psicóloga, analista transacional e hoje a gente vai falar sobre as dificuldades de comunicação entre homens e mulheres. Por que que parece que cada sexo fala uma língua e que muitas vezes relações que poderiam ser maravilhosas acabam por água abaixo, porque a gente não conseguiu conversar ou não conseguiu escutar o outro? Cadê o Google Translator dessas relações, gente? Mazinha, muito obrigada por estar aqui com a gente no canal. Eu que agradeço, Carol. Estou muito feliz de estar aqui. Mazinha, você sente que Uhum. nas relações amorosas a comunicação tá cada vez mais falha? E por quê? Eu sinto que sim, Carol, que com esse tempo novo, né? Não só da pandemia, vamos até colocar a pandemia de lado um pouquinho. Estamos num tempo novo em que as pessoas têm uma exigência muito grande sobre si mesma e sobre o seu futuro parceiro ou parceira. Então, as pessoas estão cada vez mais exigentes, cada vez elas querem mais e acabam perdendo a essência de si mesma, né? Então, eu observo que os solteiros, eles buscam uma pessoa perfeita. Só que o senhor perfeito foi atrás da senhora perfeita. Então, ninguém encontra ninguém. Não adianta você procurar no Tinder, no raio que o parto, não adianta você botar lá seu currículo, botar tudo o que você quer e esperar que encontre uma pessoa que bata com o teu currículo. Porque o date é um pouco isso, né? Deixa eu ver se tem o peso, o corpo, tem a profissão, tem tudo que eu quero. Aí, tá bom, você pode até encontrar com aquela pessoa. É muito pouco, você não tem nada. É só um currículo que bate com outro currículo. Mas as relações não são feitas assim. As relações, elas são construídas. É o dia a dia, são as conversas, são as descobertas que vai construindo esse relacionamento. O que acontece com a comunicação, né? Eu me comunico comigo mesma, na minha cabeça. Eu crio uma pessoa na minha cabeça, eu quero que aquela pessoa real encaixe dentro daquela que está na minha cabeça. Logicamente, não bate, porque eu estou falando comigo mesma. Né? Eu vou falar com o outro, e aí o outro é o que está comigo, mas o outro também vem falar comigo dentro do que está na sua cabeça. Então, são duas imagens, duas pessoas imaginárias conversando e duas pessoas reais aqui que não estão conversando. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Então, são duas pessoas que têm as suas pessoas imaginárias e estão se relacionando com elas e elas não conversam. Você acha que a gente não conversa para não destruir a nossa projeção e a nossa ilusão? Porque, no fundo, quando eu converso, mais do que pôr em risco essa relação aqui, eu estou pondo em risco o meu sonho dourado. E talvez a gente esteja mais apegado ao sonho dourado do que à pessoa? Perfeito, isso mesmo. E as pessoas não tá ali junto, né? Falando, construindo. É muito trabalhoso, né? A gente quer aquela coisa bonita, os dois se encontram no meio da ponte, se beijam, né? E tem lá, atende, né? Só que ninguém conta como é que é a continuação da história, né? Eu acho muito interessante que todas as historinhas terminam quando está tudo bem. Mas e depois? O que, que acontece depois, né? Soltos, se vocês também querem conversar de um jeito mais construtivo com vocês mesmos, com os outros, assina esse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana a gente está aqui trazendo conversas, provocações, conteúdo para a gente evoluir e se transformar juntos. Tem essa fantasia, a gente até entrevistou a Flor e o Manu, que é um casal de atores, também tem um canal aqui, se você ainda não viu, confere o vídeo aqui. E eles Vou ver. falam que o começo da relação deles foi super turbulento e teve um monte de ajuste de rotas e um monte de idas e vindas. E eu sinto que a gente ainda tem uma ilusão de que assim, a relação, quando for para ser, ela vai ser fluida. O quanto a Uhum, gente não está acostumado com a ideia de que a gente vai ter que conversar para ajustar as expectativas e que uhum, conversa não é cobrança, porque a gente vê muito aqui no canal as pessoas escrevendo, falando que elas têm medo de se colocarem e parecer que elas estão cobrando o outro, ou quando uhum, elas se colocaram, o outro fugiu, porque elas pareceram carentes demais. Como a gente uhum. ajuda as pessoas a separarem esse universo da conversa e da cobrança?
E muito também a bom. entenderem que tem essa construção que vai ter um monte de lombadas. E é isso mesmo, começou a conversar, não vem você com DR, não vem você com cobrança, mas a comunicação começa primeiro com a própria pessoa. Eu tenho que me comunicar bem comigo, eu tenho que saber de mim. O que que eu sei de mim? Eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu quero, eu luto para ter essa independência e atender a mim mesma? Ou eu estou esperando que alguém chegue, né, no cavalo branco, atendendo a tudo que eu sonhei na vida? Então, primeiro, eu preciso me comunicar comigo. Eu preciso estabelecer uma boa comunicação com esse ser que sou eu. Quais são meus sonhos? Quais são minhas frustrações? O que que eu desejo, né? Aí tá. Uma vez que eu me comunico bem comigo, eu vou conseguir me comunicar bem com o outro. Mas precisa partir de mim. Eu vou cobrar do outro algo que eu quero para ele me atender, mas eu me atendo? Eu quero que o outro me atenda, mas eu me atendo? A E é moça muito está tendo. fácil terceirizar a responsabilidade para o outro e não puxar para a gente, né? Porque daí você está sempre Perfeito. procurando alguém para tapar seu buraco e a culpa é do outro. Uhum. Então a gente não precisa se trabalhar, se coçar aqui para. É um desejo antigo, né? Freud explica, né? Lá onde eu busco a relação perfeita, onde eu tenho colinho, tenho sexo, tenho tudo. Olha que legal. Só que é conquista. A sexualidade é uma conquista. A conversa é uma conquista. Tudo é uma conquista. E essa conquista parte de mim em direção ao outro. E não o contrário. O que que eu quero do outro? Então, antes de eu cobrar, deixa eu ver, eu estou me atendendo? Qual é a conversa que eu tenho comigo? Porque, às vezes, a conversa não violenta não é nem em relação ao outro, começa comigo. Eu sou violento comigo, eu sou má comigo, eu sou agressiva comigo, eu me chicoteio aqui toda hora, né? Então, a moça está lá se sentindo, né? O cocô do mosquito do cavalo do bandido. E aí ela quer o príncipe, não vai dar. Porque Tem que ela precisa... aprender a se cuidar primeiro, né? Quem quer um príncipe precisa ser princesa. E princesa para si, né? Eu acho que é construir o seu Sim. próprio reino. E aí, se tiver alguém, tudo bem. Não é para ser a princesa para estar à espera do cara que vai pôr o sapatinho de cristal no seu pé. É para você ser maravilhosona, a princesa da tua casa, né? Isso mesmo, Carol. As princesas da Disney vêm mudando. Todo mundo já viu, então pode parar. A Total. verdadeira princesa é aquela que se sente dona de si mesma, sente com autonomia, com espontaneidade e com consciência, né? Porque se você não tiver consciência de si mesma, você não tiver autonomia, como é que você quer que o outro te dê? Percebe que já começa tudo errado? Porque se eu quero que o outro me dê autonomia, então eu não tenho. E aí, se ele me dá, eu estou presa. Eu não vou Uhum. para lugar nenhum. Pensando que a gente está nesse momento, né, de pandemia, de isolamento e que muitos solteiros estão, sem contato com outros Uhum. solteiros. Como é que a gente aproveita esse tempo para exercitar esse diálogo interno? O que que você recomendaria para os solteiros para fazer esse movimento de diálogo interno para quando a vacina vier para todos e o mundo abrir, a gente poder entrar nas relações mais preparado para elas, porque a gente está já sabendo conversar mais com a gente. Você pode perguntar: o que que eu faço para mim que eu posso considerar um ato amoroso? Esse é o primeiro passo. Eu preciso ser amoroso comigo. Então, aí eu entro em contato comigo, eu preciso estar comigo. Como é que eu estou comigo? Sentindo, usando o meu corpo. Como é que está meu corpo? Como é que está minha respiração? Como é que está meu coração? Eu preciso entrar em contato com aquilo que é concreto. Eu preciso estar presente comigo, porque aí eu vou estar presente com o outro. Então, eu sou o meu maior presente. E eu preciso estar presente com o meu presente, que sou eu. Então, essa descoberta de mim, eu parto do amor. Que ato amoroso eu tenho para mim. Que coisa legal que eu quero aprender hoje. Quando eu olhar no espelho, eu tenho que olhar e falar assim: poxa, sensacional essa mulher, hein? Aham, ela é fantástica. Porque é com ela, com aquele serzinho do espelho, que eu vou ficar até o fim dos meus dias aqui nesse plano. Então, preciso tratar bem. E a gente estava falando sobre isso da cobrança, né? E eu acho que é importante a gente separar esses lugares de que conversar não é cobrar, mas o que a gente vê muito nos soltos é que às vezes as pessoas estão cobrando, né? Eu acho que elas estão se colocando de uma maneira que não é favorável para a relação. Então, você está saindo com alguém e daí de repente a pessoa fica 2, 3 dias sem escrever para você.
E aí vai você entender que é a liberdade da pessoa, que talvez ela precise de espaço, já rola aquela mensagem de: "Você tá diferente, você não era Uhum. assim". Por que que às vezes a gente cobra o outro e se boicota? E como perceber que a gente está fazendo isso? Porque eu acho que as pessoas fazem e não percebem, né. E delas entram num looping que é assim: "Ah, eu falei, o outro se fechou, então é melhor eu não falar mais". E na Uhum. verdade, tem uma frase que uma tia minha falava que é assim: "Não é o que você fala, é como você fala". Então não é deixar Uhum. de conversar, mas talvez é deixar de cobrar. Como perceber quando a gente está cobrando e não deveria? Então, se dar conta que eu estou criando uma historinha dentro da minha cabeça é muito importante. O que que eu estou contando para mim? Eu conto, se você prestar bem atenção, eu falo, eu respondo, eu critico, outro me critica, e eu vou, depois, quando eu vou verbalizar, é em função daquela historinha que eu contei. Então, ela criou uma historinha. Então, quando a gente, antes de falar com a pessoa, se pergunta que historinha que eu estou contando para mim, que ser é esse que está na minha cabeça com quem eu estou conversando? É criação minha. Então, por que que eu estou contando essa historinha? Aí eu me desprendo dessa historinha e olho para o outro de verdade. E aí eu posso falar, olha, eu fiquei angustiada. Eu queria muito que você me falasse alguma coisa, você não falou, e eu fui criando história dentro de mim. Muito que eu faço isso, o outro só tem que. Ele só vai responder que eu disse. Então, as pessoas, quando cobram, elas cobram, o outro fica bravo porque cobrou, a historinha vai escalando. Então, fala, peraí. Realmente eu cobrei. Vamos começar de novo? Eu me desvencilhar da historinha que eu criei. Eu preciso me desvencilhar disso, porque eu fico num diálogo interno, brava com aquele ser, ou brava comigo mesma, e depois, na hora de eu atuar, eu atuo a partir de uma história que só está comigo. E Então, Mazinha, tem muito essa também esse clichê de que as mulheres sempre querem conversar e os caras fogem da conversa. Você percebe isso no consultório? Isso é verdade mesmo? Os caras têm mais dificuldade de conversar na relação? nós nascemos assim, com esse dom, né? De falar um pouco mais. Mas por quê? Porque nós colocamos em palavras, né? Nós falamos os nossos sentimentos com mais facilidade, né? Que o elemento masculino está agora tem um novo homem, né? Que está aparecendo aí, que chora, que quer DR também, que quer, que fica carente, né? Mas eu acho que também é muito confuso para o homem, porque é tanta mudança que ele também fica perdido. Se ele pega a menina pelo braço e vamos lá, ele está sendo incisivo, ele está sendo, está fazendo assédio, ele está um monte de coisa. Se ele não também não tem essa firmeza, então não, ele é um homem que não se posiciona, eu acho que está confuso para a mulher, com esse novo empoderamento, com essa nova busca dos talentos da mulher, mas também está confuso para o homem. Então, quando a gente fala de conversas, de chamar o homem para conversa, a mulher vai com aquele mesmo modelinho dela, de fazer a lista de queixa, também não vai funcionar. Então, vamos lá. Ela quer conversar, ela vai dizer, ele não conversa. Mas é que ela não quer conversar, Carol. Ela quer fazer uma lista de exigência. Ela só falta dizer qual é o valor do resgate. Não é verdade. Maravilhoso! Ela vai lá pronta, sabe? Eu vou falar isso. Então, não é discutir a relação, é discutir o que ele não está fazendo, é discutir o que ela quer que ele faça, ele não faz. É uma lista de acusações e queixas. Não é verdade. Então ele diz: então tá bom, o que você quer que eu faça? Ah, não é isso, você não sabe conversar, porque acaba caindo nisso. Então, quando vai se falar da relação, veja, a relação precisa ser um terceiro elemento. Não é o homem, não é a mulher, é um terceiro elemento. E que terceiro elemento é esse? Esse terceiro elemento, Carol, é tudo que o homem põe e tudo que a mulher põe. Então, a cara do terceiro elemento é uma união dos dois. A minha relação está muito vazia, então as pessoas não estão pondo nada lá dentro. A minha relação. Então, deixa eu ver. Se eu olhar para a minha relação, eu vou ser responsável, a parte que eu estou contribuindo, a parte que o outro está contribuindo. Aí nós vamos. O assunto vai completamente para outro rumo.
Por quê? Não é para acusar, nem se queixar, vamos conversar sobre a nossa relação? O que nós estamos colocando nela? Se ela está boa, se ela não está. Ah, está faltando conversa. Então, vamos lá. Qual é a qualidade das nossas conversas? Vamos olhar? Ah, está faltando sexo. Bom, como é que nós estamos lidando com o sexo? Como é que está a minha sexualidade, a sua? Então, aí eu olho para a relação, não é para acusar um e outro, é para olhar junto com o outro e ver o que a gente pode pôr aqui para ela ficar gostosa, para ela ficar boa, para ela ficar produtiva. Como é que nós estamos construindo ela? Então, aí não é vamos chamar para uma conversa, não, nós vamos olhar para isso e ver o que eu posso pôr. Se eu colocar flores, vai ficar florida. Como a gente muda essa chavinha de conversar para construir e parar de conversar para atacar? Ah, maravilha, maravilha essa pergunta. Carol, eu preciso ser responsável pela minha parte. A parte que me cabe, eu preciso olhar para isso. Vamos nos empoderar, gente, mas também vamos ser responsáveis. O poder também vai por aí. Eu preciso ser responsável. Qual é a minha parte? Como é que eu estou contribuindo? Então, eu entro em contato comigo e aí sim, a conversa vai ser uma conversa limpa, reta, gostosa. Porque a minha proposta é harmonia. Como é que eu posso contribuir para harmonizar? Ou eu vou cutucar, você não está sendo legal, você isso, você aquilo. Ou o homem também. É ela que é isso, que é isso, que é aquilo. Então, vamos olhar para a gente, que aí vira essa chavinha que você está falando. E acho que também a gente tem que olhar para a gente e tem que olhar para o outro, lembrando que ele é diferente de nós, né? A gente fez uma entrevista com o Rubens, que é mediador, e se Uhum. vocês não viram também, clica aqui para assistir. E ele falou muito sobre a importância da empatia e da gente entender que o outro tem crenças, valores e histórias diferentes das nossas, né? Então, eu preciso conversar. Se eu tô com um cara que é mais fechado, saber que talvez ele fale menos, saber como é que eu vou chegar nessa pessoa para ela não se sentir acuada, porque às vezes eu também sinto que a gente quer conversar, mas a gente quer que o outro fale a nossa língua e atenda a nossa lista, né, e conversar é também entender como o outro se expressa, e não ficar Uhum. querendo que ele fale exatamente do jeito que a gente fala. Você sente que ainda tem essa expectativa irreal? Muito boa a colocação do Rubens e é bem interessante que a gente pode até ir mais longe. Tanto um quanto o outro tem uma idealização. Então, eu quero que o outro seja como eu idealizo. Aí o que eu faço? Eu vou tentar romper com as arestas, eu vou tentar formatar aquela pessoa para ela ser do jeito que eu espero, quero, almejo que ela seja. Ou que eu entendi até que ela seja. Só que a minha luta é para quê? É para que aquela pessoa se assemelhe, que ela se ajuste, porque eu não quero ficar sozinha. Se ela se ajusta, ela me ama. Se ela não se ajusta, nossa, ela vai me abandonar, ela não vai mais ficar comigo. Então, eu fico naquela luta, e aí eu vou cobrar, eu vou me queixar, eu vou insistir para que ela encaixe de novo naquilo que eu idealizei. E às vezes tem uma queixa assim, nossa, como fulano mudou, como fulana mudou. Não, não pode mudar. Por quê? Porque eu morro de medo também de ficar sozinha. Então, se aquela pessoa muda, ela pode não me querer mais. Então, essa luta para ajustar o outro, para adequar o outro, para formatar o outro, é que faz com que a pessoa cobre, grite, fique com aquelas argumentações sem fim, provando o quanto o outro está errado, né? É, e acho que tem um lugar de a gente querer cristalizar a relação naquele momento bom, né? Porque fala: "Ai, Isso. mas as coisas não eram como antes. Ah, mas quando a gente começou a namorar não era assim". E às vezes é só uma transformação que não é para o pior, mas se a gente ficar querendo manter ali, né, segurar, e eu sinto que às vezes na relação é isso, a gente quer cristalizar naquele momento e espera que a pessoa vá sempre operar naquela chave, responda naquela intensidade, que o sexo seja daquele jeito, que as juras de amor Uhum. sejam daquela forma. Uma das coisas assim que eu observo nos casais que é muito repetida, né? É o fato de um querer ter razão sobre o outro. Ele quer ter razão, ela quer ter razão. Para você estar certo, o outro tem que estar errado. Não tem jeito. Então, você vai provar que está certo e vai provar que o outro está errado. Então, olha como é que fica desequilibrado. Se eu estou certa, eu estou em cima, eu sou poderosa.
O outro está errado, então está aqui embaixo. E eu vou argumentar, vou massacrar, vou mostrar o quanto ele está errado. Porque se ele aceita que ele está errado, ele vai novamente, vai encaixar comigo. Ele vai estar ali grudadinho comigo. Então, eu acho incrível que, para ter razão, a pessoa usa gritos, corpo, memória, porque às vezes ganha quem tem melhor memória, né? Sabe que eu vou provar que eu estou certa? Sabe por quê? Porque em 1920, antes de você nascer, as coisas já eram assim. E daí esfrega na cara do outro aquele dia no nosso quarto date, quando você levantou, né? Então, ganha quem tem melhor memória, ganha quem grita mais, quem tem um ataque, quem tem um chilique. Então, às vezes o homem fala, pelo amor de Deus, se eu falar, ela vai ter chilique. Tá bom, vai, você tá certa, pronto, tá bom. Só que isso a pessoa vai Por que engolindo. a gente faz tanto chilique? Porque quer se safar, quer ter razão, né? Se eu não puder ganhar na briga, nem na memória, eu vou ganhar no chilique. Aí eu começo a ter chilique, ter ataque, ter de tudo. Choro, esperneio, me jogo no chão. O que o outro faz? Tá bom, vai. Isso resolveu? Não. Isso aí é um pontinho que está lá. Que está lá. E, de repente, o relacionamento se esvazia. Por que se esvaziou? Porque foi tendo coisinhas e coisinhas. Ela pensa que está ganhando, ou ele pensa que está ganhando porque gritou, porque teve chilique. O outro cedeu para evitar o conflito. Só que o conflito não foi eliminado, ele só foi evitado. Ele está ali, à espreita, esperando o próximo. Para que ter razão, né? Vamos conversar sobre isso. Cada um pode ter a sua razão. Os dois podem estarem certos, né? É o ganha-ganha, né? Mazinha, muito obrigada pela sua Eu que fala. agradeço, Carol, você é linda. Que a gente seja muito, muito amoroso com a gente mesmo, para ser amoroso com as pessoas que vão vir. E para não topar relações de migalhas. Ou, se vier as migalhas, ao invés de sair correndo e falar é um maldito, senta para conversar, né? Às vezes uma conversa vai mudar o prato desse cardápio. E que você se sinta tão feliz, tão amorosa, tão querida, que você queira partilhar com o outro tudo que você tem de melhor. Maravilhoso. Muito obrigada. Beijo Nossa, que grande. lindo!